Apenas comece. Eu tô emotivo agora, mas não é não estou emotivo de maneira negativa, na verdade, eu tô bem. E aí eu tô estranhando isso. E aí eu tava pensando em começos e como é difícil a gente começar. E é difícil a gente começar porque muitos fatores, por questão de oportunidade, por questão de vergonha, por questão de falta de segurança, por questões de medo, por muitos motivos. Mas eu queria muito falar pra você começar, entende? Todo mundo começa de um lugar, independente da classe social, da cor da pele, da orientação sexual. E isso não é um papo de todo mundo tem as mesmas 24 horas, porque eu sei que não tem. Mas é porque todo mundo cresce, todo mundo começa em algum lugar. E às vezes a gente coloca muros onde não tem. Às vezes a gente enxerga uma parede onde não tem uma parede. Mas a gente materializa essa parede e acredita que ela realmente está ali. Eu, eu, eu gosto de me dar de exemplo porque são coisas que acontecem comigo. Eu tinha um sonho muito antigo. Ih, Jesus. Eu tinha um sonho muito antigo. E aí eu ficava meio que. Ai, acabei de fazer meu skincare, cara. Que ódio, não quero chorar, não. Eu tinha um sonho. E aí eu ficava adiando esse sonho porque eu tinha medo de quando eu chegasse lá e talvez eu me deparasse com aquele sonho, não era um sonho. Tipo, eu tinha medo de quando eu chegasse, a sensação não fosse tão boa quanto eu imaginava na minha cabeça. E aí eu ficava adiando esse sonho, eu ficava colocando barreiras, levantando muros, e eu falava, não, tal momento da minha vida eu vou viver isso. Em tal momento da minha vida eu vou dar esse passo, em tal momento da minha vida eu vou começar. E aí eu ia adiando esse sonho. Porque eu tinha medo de chegar lá e me desencantar ou me desiludir, não sei. E aí teve o ano 2019, foi quando eu dei esse passo de ir atrás desse sonho, de viver esse sonho, e foi incrível. Foi uma experiência maravilhosa e eu tirei de lá uma das melhores amigas que eu tenho na minha vida até hoje e eu fui muito feliz. Sabe o que é você ser genuinamente feliz? Eu fui muito feliz. E aí eu fico pensando, cara, quanto tempo que eu perdi por uma coisa que tava me chamando, só que eu tinha medo. E que bom que aconteceu quando aconteceu, porque eu já tinha uma certa maturidade, eu conhecia a minha amiga, e foi incrível, foi maravilhoso, mas poderia não ter sido maravilhoso, poderia ter sido horrível, poderia ter sido uma desilusão. Mas se a gente não arriscar, se a gente não se permitir viver, a gente nunca vai descobrir o que tem do outro lado. Entende? E isso é para todos os âmbitos da sua vida. Às vezes você quer gravar um vídeo, mas você não tem um cenário. Às vezes você quer gravar um vídeo, mas a câmera do seu celular é ruim. Às vezes você quer gravar um vídeo, mas você tem vergonha. E não só em questão de produzir conteúdo para internet. Às vezes você quer fazer muito uma prova de um concurso, mas você tem medo de não ser bom o suficiente. Você quer trocar de emprego, mas você tem medo de trocar de emprego porque onde você está é tão confortável e tão seguro. Por que ir em busca do que você deseja? E às vezes é maravilhoso o que tem do outro lado, entende? Não tô dizendo que sempre vai ser maravilhoso, às vezes vai ser difícil, às vezes vai ser ruim, às vezes você vai estar num lugar que você tá bem, vai tentar algo novo e talvez não vá ser do jeito que você quer. Mas como você vai saber se você não tentar? Como você vai saber se você não cruzar o outro lado? Então, independente da sua realidade, de onde você tá, o lugar que você ocupa, comece. Apenas comece, tipo, não precisa ser nada definitivo, não precisa ser nada preto no branco, não precisa ser nada concreto. Mas só pare de ficar levantando esses muros e criando esses obstáculos na sua cabeça, porque isso só atrasa a sua vida e o tempo que a gente tem é muito precioso. É muito precioso e passa muito rápido. E eu não tô dizendo que você não vai ter medo, eu não tô dizendo que eu não vou ter medo, porque o medo existe, o medo é real. E ele
é pertencente na nossa vida. A gente não pode tirar o medo. A gente, medo, não quero. A gente não tem essa possibilidade. E vão ter situações que eu vou levantar outros muros na minha vida. E o propósito é não levantar os muros. E se der errado, tudo bem. A gente cresce na adversidade, a gente pode florescer na adversidade. Porque a vida acontece, e conforme a vida acontece, as mudanças também acontecem. Os objetivos, os planos, as coisas mudam. Não precisa ficar igual. Eu tô feliz, tá, gente? Eu tô bem. É um vídeo que eu tô mais emocionado, mas não é emocionado de tipo assim, tadinho dele, alguém ajuda esse pobre coitado. Não, eu tô genuinamente bem, eu tô feliz. E é isso. Comece, dê o start na sua vida, porque às vezes o que te espera do outro lado pode ser maravilhoso. Então, não finge que você não está escutando esse chamado do seu coração. Permita-se ser vulnerável, seja forte, corajoso e vá à luta.